Sou Marta Pinto, para quem não me conhece, formada em Educação Religiosa pelo Instituto Batista de Educação Religiosa, hoje o CIEM, Centro Integrado de Educação e Missões. Ele fica ali na Tijuca, no Rio de Janeiro, no Brasil. Nossos estudos têm por base as palestras realizadas pelo pastor reverendo Larry Coy. E nos anos de 1972, ele começou a treinar líderes no Brasil para que desse continuidade a esse trabalho. E eu tive acesso no ano de 1994, 95, por aí. E eu me interessei quando eu fiz a matéria pela faculdade ABECAR. E eu recebi a autorização para passar este curso adiante. Então, nós estamos prosseguindo em levar os conhecimentos, os princípios, as prioridades de Deus para o povo de Deus por toda a terra. E o meu interesse é que não morra comigo, que outras pessoas recebam este legado e vejam o quão importante realmente ele é e esteja disposto a gastar tempo, investir a sua vida para preparar outras pessoas para que tenham uma vida bem-sucedida, um casamento bem-sucedido, que seja pais bem-sucedidos e que tenham ministérios bem-sucedidos. Vamos orar? Pai, quero colocar esse tempo diante do Senhor, um tempo que está se esgotando dentro da matéria, porque ela está chegando no final. O desejo do meu coração é que ela tenha abençoado pessoas. Deus nos alertou dizendo que a raiz de todos os males é o dinheiro. E eu posso dizer que sim, quando ele é mal empregado, quando ele não tem o seu lugar devido, quando ele não é valorizado corretamente, aí ele acaba se tornando, sim, motivo de muita briga, de muita desavença entre os casais e tem muita separação até. Então nós vamos começar estudando os princípios básicos de finança. Vamos lá? Está preparado? Está preparada? Então preste atenção. Uma das maneiras mais extraordinárias que Deus quer demonstrar o seu poder é através da sua provisão para as nossas necessidades. Mas acontece que na vida de muitas pessoas os sistemas de valores estão desorganizados. E nada traz maior pressão do que a desordem financeira, não é verdade? Quanta pressão quando chega uma conta e a gente não tem o recurso. Mas nós vamos aprender a organizar nossa vida financeira. Saiba que Deus quer demonstrar o seu poder e a sua capacidade de provedor, porque Deus é Pai, Deus é responsável, e como Pai responsável, Ele é também provedor. Ele nos afiançou em sua palavra
que nos supriria de todas as nossas necessidades. Então, quando as nossas necessidades básicas não estão sendo atendidas, isto é um indicador. E essa é uma indicação bem clara de que nós estamos violando alguns princípios de Deus para a nossa vida. Venha comigo e se concentre, porque cada passo é importante, cada frase, cada palavra é importante neste assunto. Pois quando os nossos alvos estão desfocados, nós acabamos ficando endividados. Entendeu? Então o problema não está na dívida, o problema está no alvo. O alvo que está desfocado. E nós precisamos entender o alvo, ver bem o alvo, não é verdade? E treinar bastante para acertar. Provérbios 22:7 diz: aquele que empresta é servo daquele que lhe emprestou. Muitos de nós, mas muitos mesmos, estão sob pressão. Por quê? Porque as contas estão chegando e nós não temos como pagar. Estou falando a verdade? E aí o que acontece? Acontece que nós acabamos focando a nossa vida em ganhar mais dinheiro. E acabamos nos envolvendo, às vezes, em uma corrida tão frenética que nem prestamos atenção de como é que estamos ganhando esse dinheiro e queremos às vezes ganhar rapidamente. O que acontece? Acontece que daqui a pouco nós vamos estar ali presos num enorme sentimento de culpa, porque percebemos que estamos fazendo algo que não deveríamos ter feito. Eu confesso que eu fiz isso. Quando chegou as plataformas do Bitcoin. Mas eu já me acertei com Deus. E nós acabamos nos sentindo desonestos, não é verdade? Mas quando os nossos objetivos estão em harmonia com os princípios de Deus, com os valores de Deus, não haverá contas vencidas. Pode dar um glória a Deus? Eu dou glória a Deus, porque é fácil. Deus nos diz que não devemos dever coisa alguma a não ser amor. Vamos entrar nesse propósito? E aí não haverá pressões de contas chegando. Deus disse que se nós tivermos que comer, que nos cobrir, nós devemos estar contentes. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 8. Estando livre de dívidas, nós também estaremos prontos para contribuir com as nossas ofertas na casa do Senhor. Estamos vendo que a nossa vida financeira é muito importante. Você sabia que no livro de Provérbios existem 105 citações diretas e indiretas sobre dinheiro? Então, pode ter certeza que Deus está muito interessado de ver a nossa vida financeira livre e com uma urgência. E por isso Ele nos deu os seus princípios básicos de finanças. E nós vamos vê-lo à luz da Bíblia.
Talvez você esteja perguntando: quais são esses princípios? Eu nunca ouvi falar deles. Mais uma vez eu te convido. Vem comigo. Vamos ver a luz das Escrituras. Vamos ver a luz do manual do Criador, pois ele conhece todo o sistema adequado de valores e vamos adotá-lo como parte do nosso modo de viver. Vamos adotá-lo também como nosso modo prático de ver o dinheiro. E não só isso, mas vamos conduzir as nossas finanças por este sistema adequado de valores que as Sagradas Escrituras têm para nos ensinar. E aí nós teremos resultados positivos. Creia que primeiramente você está fazendo um investimento de natureza eterna. Mas você pode falar, dinheiro é eterno? Não, dinheiro é temporal, é para esse tempo. Mas o princípio é eterno, porque Deus é eterno. De tudo que Deus cria, todo princípio que vem de Deus, que parte de Deus, tem a natureza divina, logo é eterno. Mas nós estamos falando de aprender sobre os princípios básicos da finança e nós precisamos começar caminhando passo a passo. E o primeiro passo para se ter um sistema de valores adequado é reconhecermos que tudo que possuímos, bens, propriedades, dinheiro, poder aquisitivo. Nós precisamos reconhecer que tudo isso pertence a Deus. E aqui nós nos esbarramos novamente com os princípios básicos de uma vida bem-sucedida, de uma vida abundante, como nós já vimos nas primeiras lições deste curso. E o princípio é o princípio de mansidão. Te convido, se você não estudou, vai lá, começa nas primeiras aulas e você vai ver esse princípio, como ele deve ser aplicado na sua vida. O princípio de mansidão torna Deus responsável por sua propriedade. Sendo assim, ele quer ele reduza ou aumente a minha renda e bens materiais, eu posso ser grata a ele. Porque não me pertence a ele, ele só está me dando a oportunidade de desfrutar e de administrar. Percebeu? Então, se não é meu e eu posso desfrutar de uma casa bonita, de um bom carro ou de um carro, isso é um privilégio e eu posso ser grata a Deus. E se ele tirar, também posso ser grata, porque ele tem um propósito em fazer isso. E nós vemos isso claramente na reação que Jó teve quando Deus permitiu que tudo que ele tinha fosse lhe tirado, todos os bens e até a família. E nós vemos esse relato no capítulo 1 de Jó. E no versículo 21, Jó disse, em resposta à notícia de que tinha sido lhe tirado seus bens e filhos. Ele disse, no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode fazer o mesmo? Mas, para mim, a frase mais rica de Jó foi quando ele, em diálogo com sua mulher,
que lhe dizia: Jó, ainda você retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, Jó lhe respondeu: Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? O que há de extraordinário nisso é que Deus virá ao nosso encontro no nível em que nos encontramos. Isto é, se formos sinceros com Deus, se apresentarmos a Ele as nossas contas, com certeza, se nós reconhecermos que aplicamos mal o seu dinheiro, se nós reconhecermos que erramos no uso do dinheiro inadequado e pedimos-lhes perdão, com certeza Deus vai entrar ali nessa parte da nossa história. Pois Deus está mais interessado no aspecto financeiro de nossa vida, pode ter certeza, muito mais do que você está. É verdade. Até porque seu nome negativado é o nome de Deus negativado. Porque tudo que é de Deus é seu. Porque tudo que é seu é de Deus. Você tem uma aliança com Ele. Não é assim quando você entra em uma aliança num casamento? Tudo que é seu é do seu cônjuge e tudo que é do seu cônjuge também é seu? Tá bom. Vamos dar o segundo passo. Esse segundo passo é fazermos da sabedoria o nosso objetivo principal. Lembra que o princípio da sabedoria é o temor a Deus? Então, e Moisés também disse que o princípio da sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus. E isso inclui a parte financeira também. Se você não tiver o temor de Deus, com certeza você não verá a sua vida do ponto de vista de Deus. E aí isso está indicando falta de sabedoria. Sim, ao olhar a vida do ponto de vista de Deus, mudará os meus conceitos do que realmente é importante. Isso aqui aponta para as prioridades. E isso diz que você precisa ir lá no início das lições sobre olhar a vida do ponto de vista de Deus, através das prioridades, organizar a vida pelas prioridades de Deus, para que você possa aprender aquilo que é importante. Porque muitas vezes nós gastamos toda a nossa vida correndo atrás do nada, do vento. Em vez de usar o dinheiro para adquirir mais coisas ou várias reformas, você já viu pessoas reformam hoje, no próximo ano está reformando novamente? Então, o alvo principal a ser comunicado, que Deus está dando o recurso, o alvo principal não é ficar trocando de móvel, trocando de carro, mudando a aparência da casa, mas o alvo principal que deve passar, ser comunicado, é o amor de Deus. Como assim? Porque o amor de Deus vai me tornar mais sensíveis às necessidades alheias. À medida que Deus nos capacita, Ele também nos orienta onde, quando e como e até
quanto investir. Você já teve essa experiência? Então, precisamos aprender a entender como é que Deus quer usar o dinheiro que é dele. Olha que Deus falou para João, na primeira carta de João, capítulo 3, verso 17. Ele disse: se alguém, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? Quando alguém já tem ou está adquirindo bens, ele deve entender que eles são apenas um meio de cumprir o propósito de Deus em sua vida e, ao mesmo tempo, deve procurar descobrir o propósito divino no aumento da sua renda. Entendeu? Então, à medida que você está adquirindo bens, Deus ele está cumprindo o propósito dele na sua vida, que é suprir suas necessidades. E muitas vezes ele dá muito além do que você precisa. E aí entra de segunda instância ali, né, segunda plano, o propósito de Deus em sua vida, que é demonstrar o amor dele para o próximo. Mateus 6 afirma que nós não devemos juntar tesouros para nós mesmos. Olha, presta atenção. Não é pecado, não é pecaminoso ter dinheiro. Jó tinha muito dinheiro. Outra pessoa que teve muito dinheiro foi o rei Salomão. O rei Davi também. Mas Salomão ele é citado como um dos homens mais ricos de todo o mundo, que nunca houve no mundo um homem tão rico, nem antes dele, nem depois dele. E nós sabemos que ainda hoje existem pessoas ricas, a quem Deus tem abençoado ricamente com o seu dinheiro. Mas olha, presta atenção. Deus deu para algumas pessoas o dom de contribuição. Para outras pessoas, Deus ensinou como ganhar dinheiro, como adquirir riquezas, porque todas as riquezas da terra pertencem a Deus. E é Ele quem ensina isso. Muitos crentes, olha só, muitos cristãos têm às vezes problemas com as pessoas que têm posse, que têm muito dinheiro. E muitas vezes se sentem até resistindo a elas, fica fechada para ela. Só que tem um problema. Todas as pessoas sentem quando elas estão sendo rejeitadas, quando há resistência com a pessoa dela. Mas sabe qual é o prejuízo disso? O prejuízo é que muitas pessoas ricas acabam resistindo também o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por conta dessa resistência. Gente, e isso traz muitos prejuízos. Veja só, a pessoa resiste ao Evangelho e como ela resiste, ela acaba ficando fora de um relacionamento de amor com Deus. E também gera-se outros problemas. Por quê? Porque aquela pessoa, ela poderia trazer recursos. Através dela, muitas pessoas poderiam ser supridas nas suas necessidades. E também elas deixam de trazer para a casa do tesouro
o suprimento, como Deus diz, não deixe faltar suprimentos na casa do tesouro. Mas, assim como ela se sente rejeitada por alguns cristãos, elas rejeitam, elas endurecem para o Evangelho. E sendo assim, muitas necessidades, mas muitas mesmo, se você prestar atenção, essas necessidades não são supridas. Perceberam? Deus dá recursos, mas eles não chegam. Por quê? Porque nós rejeitamos. Porque nós não deixamos que o amor lidere nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Deus tem dado muitos recursos para alguns e também tem dado dons de contribuição. O problema é que nós estamos desejando mais do que aquilo que Deus nos prometeu. E Deus prometeu que não faltaria o básico. O básico é alimento, moradia e vestuário. Qualquer coisa além disso é superabundante graça, não é verdade? Os menos favorecidos, assim como os mais favorecidos, devemos estar prontos para ensinar nossos filhos o que Deus prometeu. E o que é que Deus prometeu? Vamos lá, fala aí. Alimento, moradia e vestuário. O que for mais do que isso é pura graça, é superabundante graça. Mas se nós recebermos isto tão somente, deve haver em nós devemos ensinar nossos filhos a ter neles um sentimento de gratidão e alegria por tudo aquilo que Deus está nos concedendo. Estas 3 coisas e outras coisas além destas. Perceberam? Então, os que têm bens, os que são favorecidos e os menos favorecidos devem ter a mesma postura diante dos seus filhos. Mostrar para eles que Deus prometeu e que Deus é fiel em cumprir e que Deus não vai deixar faltar o alimento, a moradia e o vestuário. Mas nós precisamos estar com nossos valores adequados, corretos, entendeu? E nós precisamos ensinar isso de verdade. E temos muitas oportunidades, né? Quando a criança está naquela fase de não querer compartilhar. Olha, vamos contar um exemplo. Um certo homem, ele deixou de dar a Deus o seu devido lugar na vida financeira. Em certa ocasião, ele era um homem que se dedicava bastante nas coisas de Deus, nas coisas que eram importantes para Deus. E, como sempre, Deus começou a abençoar seus negócios. Ele começou a ganhar tanto dinheiro, seu negócio começou a dar tão certo, que aconteceu o quê? Que ele começou a se desmotivar das coisas que eram importantes para Deus. Ele começou a dar mais atenção à expansão dos seus negócios. Ele chegou ao ponto de dar a resposta ao chamado do pastor para sua atenção. Olha, você está se afastando, você está deixando a desejar nesta área. Você era tão dedicado, você estava presente. E ele deu a resposta clássica. Olha, os meus negócios estão indo tão bem. Eu sei que eu estou falhando. Eu sei que eu não estou dando aquilo que é devido ao meu Senhor. Mas eu vou contribuir. Mas, olha,
Você também precisa entender que domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Queridos, saiba que Deus tem duas maneiras para lidar com as pessoas que têm os seus tipos de valores errôneos. Ou Ele não dá o dinheiro a elas, ou Ele dá tanto dinheiro que elas acabam se arruinando. Voltando na história daquele moço, daquele homem rico, que foi, se enriquecendo e negligenciando aquilo que era importante para Deus. Alguns meses depois, a secretária dele esqueceu de renovar o seguro da firma. Sabe o que aconteceu? 3 dias depois que o seguro tinha vencido, a firma pegou fogo e tudo nela se incendiou. E assim, Deus tirou tudo aquilo que ele havia dado àquele homem. Sério isso, né? Cabe aqui uma palavra: com Deus não se brinca. O terceiro passo para se adotar um sistema de valor adequado é dar a Deus o dízimo. Você tem dado a Deus o dízimo? Veja, mas não é só apenas dar o dízimo. Eu preciso ter a consciência de que eu estou na ação de entregar o meu dízimo para Deus, para a casa do tesouro. Eu estou reconhecendo que tudo que está sobre a minha posse pertence a Ele. Você vai estar dizendo, entregando o dízimo, que você depende única e exclusivamente de Deus, porque tudo pertence a Ele. Existem pessoas que acham que nós não devemos dar o dízimo, mas o dízimo ele foi estabelecido antes da lei. A lei foi dada lá nos tempos de Moisés, não foi? Quando saíram do Egito. Mas Abraão, primeiro patriarca da nação de Israel, ele deu o dízimo de tudo. E isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 14, verso 20. Saiba que quando alguém não dá a Deus o que por direito é dele, saiba que quando você não devolve aquilo que é de direito, aquilo que pertence a Deus, saiba que esse dinheiro será dado a Satanás. Deus vai permitir que Satanás use esse dinheiro contra nós. As Escrituras diz: trazemos os dízimos ao Senhor e Ele repreenderá o devorador. Percebeu? Então, se nós não damos para Deus, o devorador vem e leva a 10ª parte e muito mais. Mas quando nós somos fiéis, nós temos a certeza, a segurança de que Deus repreenderá o devorador. Onde está escrito isso? Em Malaquias 3, verso 11. Deus se deleita em suprir muito além das nossas necessidades. Gente, você já parou para pensar? Deus se deleita. Eu te pergunto, você tem se deleitado em suprir as necessidades da sua esposa? Quando ela pede o dinheiro para ir lá na manicure, no cabeleireiro, quando ela quer um sapato, um vestido novo, você se deleita, você sente prazer em estar suprindo aquele desejo? Quando seu filho te pede alguma coisa, você sente prazer, deleite, alegria em estar
suprindo, dando aquilo. Então saiba que Deus se deleita em suprir muito além da nossa necessidade, mas nós precisamos estar com o nosso sistema de valores adequados. Não é para qualquer um, não. É para aqueles que estão com seus sistemas de valores adequados. Saiba que isto acontece com todos aqueles que são fiéis a Deus em tudo. Deus tem 2 meios para aumentar a nossa renda. Agora acho que você ficou ligado, né? Então, ou ele diminui a nossa despesa, ou ele vai aumentar a nossa renda. Ele sabe como fazer isso. Eu tive umas experiências muito bacanas. Meninas que ajustaram as prioridades, pararam até de trabalhar na época. Deus promoveu os maridos de função, aumentou o salário, Deus mudou de cidade, levou a família para outra cidade. Lá naquela cidade o marido assumiu posição de liderança, foi graduado na polícia. Muitas coisas maravilhosas Deus faz quando nós estamos vivendo os seus princípios, acreditando que Ele é fiel para cumprir. Então aproveita para fazer a sua avaliação. E eu convido você para a gente dar uma paradinha aqui, para você respirar fundo, para você ver como que vai a saúde das suas finanças, quais são os valores do seu sistema, como ele está, seu sistema financeiro, se está adequado ou inadequado. E se você achar inadequado, se ajoelha perante o seu Senhor, o seu Deus, e peça-lhe perdão. Peça perdão pelas vezes que você o roubou nos dízimos e nas ofertas. E aproveite para, antes de levantar da oração, para dedicar tudo, mas tudo mesmo, o princípio de mansidão, aplique-o na sua vida, e aí o seu sistema de valores serão adequados e você vai começar a devolver os 10% de tudo que você receber para o seu Senhor, acreditando que é Ele quem supre as tuas necessidades. Amém? No próximo encontro, nós vamos aprender a fazer a distinção entre o que é necessidade e desejo, e também como manter as finanças na perspectiva correta. Tá bom? Nós vamos aprender isso na próxima lição. Vamos orar? Pai, te agradeço por esta lição rica e que ela possa ficar clara e que as pessoas possam compreender qual é o teu sistema de valor. Quais são os princípios básicos para viver uma vida financeira saudável, sem ter medo das contas que vão chegar, porque o Senhor será o provedor. Te peço essas bênçãos, confiando em Ti. Em nome de Jesus, amém.